estão vendo o que está acontecendo na Venezuela. Ainda a essas horas deste fim de semana, o que ocorre na Venezuela é inteiramente imprevisível, ou imprevisíveis os desdobramentos. E a postura do governo brasileiro, do ponto de vista, vamos dizer assim, de responsabilidade, do ponto de vista de nós pensarmos numa moral global, numa verdadeira solidariedade entre povos que almejam o alcance ou a manutenção das democracias, é uma postura extremamente deplorável. Trata-se disso, de uma postura extremamente deplorável. Não preciso mais tecer comentários a respeito da forma, das falas do Lula, da forma com que o Brasil vem se portando de maneira oficial, inclusive da forma como mandou o Lula, o seu assessor especial para assuntos internacionais, o também deplorável Celso Amorim, que acabou de dizer que quem tem que comprovar que Maduro não ganhou é a oposição. Mas a oposição já comprovou. As atas já estão aí, há mais de 72 horas, vindas a público, demonstrando a vitória do Edmundo Urtia. Tanto assim que os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mas pelo menos já outros 6 países, inclusive aqui sul-americanos, já reconheceram não apenas que as eleições foram bem cheias de fraude, mas reconheceram a vitória do candidato à oposição, Edmundo Urrutia. A posição do Brasil é vergonhosa, ladeada aí pela mesma vergonhosa posição da Colômbia, e nós sabemos os motivos pelos quais o presidente da Colômbia, o ex-chefe das Farc, o Gustavo Petro, os motivos pelos quais ele está apoiando o democrador Maduro. O México com esse labrador, a mesma coisa. Por que está apoiando? Alguns começam a conjecturar o porquê de o governo lulista estar arriscando tanto o traseiro gordo e cheio de furúnculos junto à sorte lá del Maduro. Vejam, pessoal, a situação da Venezuela está ficando muito grave. À medida que os países sul-americanos vão reconhecendo a vitória do candidato à oposição, o Maduro tratou rapidamente de cortar relações e expulsar os diplomatas de vários países, como Peru, Argentina, Equador, Chile e por aí vai. E isso interessa ao ditador, porque protegido pela China, protegido pelo Irã, protegido pela Rússia e pelo grande vizinho aqui, o irmão Lulô, ao ditador interessa o aparente isolacionismo com os vizinhos sul-americanos. E isso cria um cenário extremamente imprevisível do ponto de vista daquilo que poderá ocorrer dentro da Venezuela. Uma coisa é certa, Maduro não tem previsão de deixar de bom grado o poder, nem ele, nem os incontáveis asseclas do seu núcleo duro de poder. E uma vez que principalmente o Brasil vem endossando estas narrativas do Maduro, o caldeirão social lá dentro da Venezuela, esta verdadeira panela de pressão, pode explodir a qualquer momento, não se sabe a intensidade. E veja, é por isso que as pessoas estão indagando. O que é que teme o Lula se o Maduro abrir a boca para o Lula estar arriscando tanto o próprio traseiro gordo e cheio de furúnculos nesta empreitada? Se Madurão cair, cairia quietinho ou cairia jogando muita coisa no ventilador de algumas pessoas? Porque nesse sentido,
El Pollo Carvajal já havia ventilado algumas coisas. Veja, o Pollo Carvajal foi o número 2 do regime chavista por muito tempo, antes de o Maduro e os seus ventrílocos assumirem o poder e a primazia no governo, na democratura venezuelana. El Pollo disse: eu sei de tudo que se passou na América do Sul, envolvendo coisas graves com vários líderes sul-americanos. Ora, se El Pollo sabia, quando estava na cúpula da democratura venezuelana, chavista, aqueles que estão lá agora sabem também os malfeitos que vários líderes sul-americanos fizeram nos verões passados. Alguns dizem que os grandões petistas e lulistas e etcetristas temem muito um Maduro defenestrado do poder, eventualmente até preso, abrindo a boca. Vocês imaginem a hecatombe que isso provocaria em algumas figuras. Então, talvez, alguns dizem, o Lula não teria muita alternativa a não ser estar colado, hermanado na defesa do Maduro nesse momento. Porque se assim não fosse, tanto já teria bastado. O risco é extremo. Os riscos são extremos. Né? São extremos. Veja, e nesse momento no Brasil, além da população atônita, que se junta, a população brasileira atônita, que se junta ao resto da população mundial decente, atônita com a postura de alguns líderes de alguns países que não saíram ainda em defesa da verdadeira democracia e do povo venezuelano, além da população, há pelo menos 2 setores da institucionalidade brasileira nesse momento, por mais que tentem fingir que não, mas extremamente constrangidos. O setor militar no Brasil, nesse momento, está extremamente constrangido e preocupado pelo que pode surgir, como eu acabei de mencionar e traçar para vocês, desse cenário, dessa panela de pressão. O setor militar é um desses setores de olho, porque pode sobrar para ele a qualquer tempo. E o setor diplomático. Eu quero falar mais desse vídeo, apenas terminar o vídeo aprofundando o que pode ocorrer com o setor militar, mas antes, 30 segundos falando desse setor diplomático brasileiro. Vocês devem já ter ouvido que, por décadas, pelo menos desde da época do velho Barão do Rio Branco, patrono, vamos dizer assim, da diplomacia brasileira, né? O velho Barão do Rio Branco atuou no deslinde de vários conflitos internacionais, alguns até que o Brasil nem fazia parte, dada a habilidade desse grande diplomata, pai da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco. Hoje, o Instituto Brasileiro que forma diplomatas chama-se Instituto do Rio Branco, inclusive, que ia muito bem até 2003, quando o PT entrou no poder e começou a apadrinhar, a transformar a diplomacia, o Palácio do Itamaraty brasileiro, que é o palácio da nossa diplomacia, numa instituição woke, né? A tal da diversidade, a tal da, como se diz, da inserção. Só que é o seguinte, não há nada de democrático nisso. Eles encheram e funcionalizaram a diplomacia brasileira com ideologismos e pouca competência. E toda a tradição da diplomacia brasileira, o que é diplomacia, pessoal? É a área do governo que cuida destas relações internacionais do Brasil com outros estados estrangeiros. E o Brasil foi muito bom nisso por pelo menos 100 anos. Desde o velho Barão do Rio Branco até, como eu disse, 2003, com a assentada do PT no poder. Capitaneada essa assentada
desastrosa para a nossa diplomacia por esse sujeito, que parece que vai ficar para semente, esse Celso Amorim que está aí até hoje. Agora estava lá na Venezuela fazendo traquinagem de novo. A diplomacia brasileira hoje, todos sabem, é uma vergonha. Todos acabamos de ver, constrangidos, a diplomacia brasileira, ela permitiu e talvez tenha até orientado esta foto horrenda, este fato horrendo do Geraldo Alckmin, sentado, ladeado, bonitinho na primeira fila, dividido na primeira fila da posse do presidente iraniano. Estava lá Alckmin sentado ao lado do chefe do Hezbollah, do chefe dos Houthis, do chefe da Jihad Islâmica, do chefe, esse que já foi para o andar de baixo, o chefe do Hamas. Isto hoje é a diplomacia brasileira, que está muito constrangida e derrotada com o seu proceder, com suas opções, no que está atuando nas preferências que tem tomado nesse episódio da Venezuela. A diplomacia brasileira recebeu um passa-moleque. Por exemplo, daquela fala extremamente oportuna que o ministro das Relações Exteriores do Peru deu para cima do Brasil na última reunião da Organização dos Estados Americanos. Disse: será possível que nós, todos aqui, disse o ministro do Peru, assinamos uma carta nos comprometendo a efetivamente a defender as democracias desse continente, e nós estamos carecas de saber o que aconteceu nessas eleições na Venezuela, e nós estamos atrás de quê para agirmos? Mas o que eu quero lhe falar agora é dos militares para encerrar o vídeo. Uma vez que é imprevisível, para mais ou para menos, convulsões populares na Venezuela, seja agora a curto prazo ou no médio prazo, os militares, sabendo que a coisa pode sair do controle, inclusive de lá para cá, inclusive isso pode sim evoluir para um conflito regional, os militares das Forças Armadas, capitaneadas agora pelo ministro da Defesa, o José Múcio, traz a seguinte notícia a esse respeito aqui, a revista Veja. Brasil tem avião pronto para levar militares à Venezuela, diz Múcio. Brasileiros podem realizar missão para proteger, diante de uma convulsão total, as embaixadas do Brasil, da Argentina e do Peru na capital venezuelana, que vive escalada de violência. Na edição de Veja, que está nas bancas, o radar mostra que o chanceler Mauro Vieira, que é apenas um fantoche do Celso Amorim, que é quem manda na chancelaria brasileira, e o ministro da Defesa, José Múcio, conversaram nesta quinta-feira sobre o caos instalado na Venezuela, muito por culpa da própria diplomacia lulista. Entrevistado nesta sexta, no programa Os Três Poderes, Múcio detalhou a reunião e disse que as Forças Armadas têm um avião preparado para decolar rumo a Caracas para atuar na proteção da embaixada brasileira diante da violência instalada no país vizinho, com a questionada vitória de Maduro. Na verdade, já agora reconhecida vitória da oposição. Além dos diplomatas brasileiros, Múcio revelou que os militares poderão proteger a embaixada argentina e também diplomatas do Peru que pediram apoio brasileiro. O envio de militares brasileiros à Venezuela dependeria, segundo o ministro, do aval do governo Maduro, o que ainda não ocorreu. Apenas um detalhe aqui. Tem que entender o seguinte. Alguns, não sei se estão ganhando alguma coisa para dizer isso, ou só por mera ingenuidade, na mídia, dizem assim: mas a diplomacia brasileira e o governo brasileiro estão avaliando o seguinte, que o Brasil não pode, como os outros que estão reconhecendo a vitória da oposição, agir dessa forma, porque o Brasil tem um importante papel de diálogo, interlocução, é o único que teria essa capacidade de se comunicar com Maduro, de dialogar com Maduro. Veja, se isto ocorre, em alguma medida, mesmo que seja numa ínfima medida, não é
por habilidade da diplomacia brasileira, ou por respeito do ditador à diplomacia brasileira. Nós devemos nos questionar de que se essa mínima conversa que o governo brasileiro ainda é capaz de manter com o Maduro, se isso não se deve a alguma cumplicidade com isso que se faz lá nesse momento. Deus proteja os venezuelanos, também a nós. Deixe seu like, deixe comentários educados, se inscreva.